Queria voltar um pouquinho, aproveitando que a gente está entrando na reta final do programa, sobre essa questão climática, né? O senhor até numa entrevista recente chamou atenção sobre esses extremos climáticos, né? Secas intensas e chuvas intensas. Essa emergência climática, ela até que ponto ela é real, ela é feita, esses alertas são feitos com base na ciência, até que ponto é histeria, é uso político, porque naturalmente quando há o extremo de um lado, isso acaba sendo utilizado por outro lado, e no fundo, o que a gente precisa é de um debate científico e não político, né, no que envolve essa questão da mudança climática. Olha, o que a ciência mostra hoje com clareza é que nós estamos experimentando extremos climáticos como secas, ondas de calor, chuvas intensas e consequências desses extremos, como incêndios de vegetação que explodiram, efeitos na saúde e quebra de safra, ressacas. Nós estamos enfrentando hoje, em média, 3 até 50% e 300% a mais desses fenômenos extremos, comparando com 100 anos atrás, comparando com o começo do século XX. Então, a ciência não deixa nenhuma dúvida que esse aumento, alguns eventos, como chuvas intensas, aumentaram 30%, 50% em todo o planeta. Aqui no Brasil já passaram de 50%, ondas de calor já aumentaram 3 vezes em relação lá a 100, 120 anos atrás. Não há nenhuma dúvida que é o aquecimento global que está causando esse aumento, da frequência dos extremos e também da quebra do recorde dos extremos. Nós tivemos, por exemplo, esse episódio de 230 milímetros de chuva em Petrópolis em 15 de fevereiro, em 3 horas. Isso foi o maior nível de chuva da história de Petrópolis. O recorde de onda de calor no verão, na costa do Pacífico do Canadá, o recorde de temperatura no Alasca, o recorde de temperatura no Ártico, o recorde de temperatura no verão passado na Antártica, isso são todos fenômenos totalmente associados com o aquecimento global. Então, a ciência mostra isso com muita certeza, não há outra explicação. E hoje, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ele deixou muito claro, esse último relatório publicado em 2021 e 2022, que esses extremos são responsabilidade das ações humanas, do gás de efeito estufa que nós estamos jogando na atmosfera. Não é mais variabilidade natural. Então, não há nenhuma dúvida, e se nós não nos prepararmos, atendendo o enorme desafio, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, reduzir em 50% as emissões de gás de efeito estufa até 2030, Acordo de Paris, a COP26 em Glasgow em 2021, e zerar as emissões líquidas antes da meados do século. Se nós não fizermos isso, todos esses extremos vão continuar acontecendo, cada vez com mais gravidade. Nós vamos estar legando para gerações um bebê que nasce hoje. Nesses cenários, esse bebê vai enfrentar 20 vezes mais ondas de calor do que eu, que nasci em 1951. 20 vezes mais ondas de calor do que eu. Então, só para dizer o mundo que nós estamos legando para essas futuras gerações, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris. Muito bem. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ele se disse decepcionado com o texto final da COP27 agora, né? Qual a sua avaliação? É a mesma dele? É a mesma dele, no sentido de que, vamos dizer assim, o único progresso foi a criação do Fundo de Perdas e Danos, foi criado no papel. Não sei quantas COPs ainda vão precisar para que isso se torne uma realidade de centenas de bilhões de dólares para perdas e danos. Os países que quase não emitem gases nenhuma, não têm praticamente nenhuma culpa no aquecimento global, e são as populações mais vulneráveis que mais sofrem o aquecimento global, os extremos climáticos. E isso foi criado no papel, mas foi muito pouco, né? Porque as emissões
continuam a aumentar. 2022 terá o ano da maior emissão da história. Então, muito pouco tem sido feito para atender esse maior desafio da humanidade, reduzir em 50% as emissões até 2030 e zerá-las até 2050. Então, o secretário-geral da ONU tem razão de que a COP27 ela não avançou muito em cobrar a responsabilidade de todos os setores, o setor industrial, o setor de agricultura, todos os setores do planeta, para essa grande redução. É uma grande preocupação do secretário e é uma grande preocupação da comunidade cientista. Eu, como cientista da área climática, estou muito preocupado que, se nós continuarmos nessa trajetória, o planeta pode aquecer, vai passar de 1,5 graus em menos de 10 anos, vai chegar em 2050 com 2,2 graus e vai chegar até acima de 3 graus, pode chegar a 4 graus em 2100. É um planeta quase que inabitável.